Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Hoje é dia 12 de outubro de 2020. Então hoje é dia das crianças, tudo bem, gente? Então hoje nós não vamos falar nada de financeiro, nada, que hoje é um feriado das crianças. Eu tive a felicidade ontem de poder rever a minha avó, 98 anos, tadinha, ela teve um derrame, ela não consegue falar, mas mexe bem o braço, então ela tenta, e é um pouco surda também, né? Então é difícil você falar, ela escutar, mas ela tenta comunicar mexendo os bracinhos, o bracinho, né? Porque é só um lado do corpo que está funcionando. Foi uma bênção divina, uma coisa assim, incrível, abraçou o bisneto dela, foi assim, uma coisa assim, maravilhoso. Graças a Deus eu pude ver este idoso que se transformou em uma criança, entre aspas, porque precisa de cuidados como tal, transparecendo e exalando o amor, né? Muito bonito. Que Deus abençoe minha querida avó, que Deus abençoe a todas as crianças, os meus filhos, o meu filho, mas todos são meus filhos. Para quem é médio e pai de santo, né? Todo mundo é filho, né? Se pode assim dizer, né? Apesar que eu não sou me considerado pai de santo, mas tem gente que me chama de pai. Ô pai, não sei o quê. Mas faz parte até da igreja católica, né? Porque quando você fala padre significa pai, né? Papa significa papai. Então é tudo a mesma coisa, e a gente que fica criando pulga aonde não deveria ter. Gente, o negócio é o seguinte, estamos aqui na época das eleições, das políticas, e eu estou vendo alguns candidatos, pelo menos aqui na cidade de Campinas, eu não sei se nas outras cidades tá a mesma coisa, são candidatos, são vereadores, que eles estão investindo assim, coisas assim, horrores, sabe, assim, um volume de investimento assim altíssimo, vereadores comprando equipamentos caríssimos, adquirindo coisas assim surreais, fazendo uma campanha como se fosse de prefeito, sem ser prefeito, com um monte de gente com bandeira. Olha, eu vou falar pra você, nem os prefeitos, candidatos a prefeito, eu tô vendo com bandeira, com as coisas aqui na minha cidade. E tem candidato a vereador fazendo tais situações. Espero que as pessoas tenham consciência de que se a pessoa gasta muito, esse dinheiro veio de algum lugar. Veio da onde? Qual que é a intenção da pessoa de querer gastar horrores para fazer uma campanha? Porque ela está preocupada e desesperada de perder o cargo de vereador? Mas por quê? Sendo que é uma disponibilização, né, para a sociedade, e não um foco principal que tem que ir, porque se não for, alguma coisa vai acontecer. Eu acho muito estranho isso, viu, gente? Eu acho muito estranho e não sou muito de acordo com essas coisas, não. Outra coisa que aconteceu, que eu vi essa semana, infelizmente ou felizmente, até para limpezas, porque o canal é espiritual, o canal principal meu só falo de espiritualidade. Tanto é que eu criei esse canal aqui de política e finanças, porque o pessoal da espiritualidade não aceita política nem coisa. Por mais que eu vou tentando devagarinho mostrando que tudo faz parte, que tudo é uma coisa só, as pessoas não entendem. Elas teimam em fechar os olhos, elas teimam em não querer acreditar, e elas teimam em não querer ver versões diferentes do que elas pensam. Isso é algo muito triste do ser humano. Exemplo. Na segunda-feira eu fiz, na sexta-feira eu fiz uma revelação, né? Eu peguei e comentei sobre políticos, tanto americano quanto brasileiro. Pra quê? Você sabe o que aconteceu? A quantidade de pessoas que saíram do meu canal foi gigantesca. Olha, de sexta para hoje, a média, o saldo ainda está com 8 inscritos negativos. E por que será? Sabe o que é engraçado? As pessoas preferem, presta atenção, as pessoas preferem deixar de aprender coisas de espiritualidade, que é o que eu passo, por causa de um amor platônico por um ser humano político. Olha só que situação que chega o ser humano. Isso me preocupa um pouco, mas fazer o quê? Faz parte, o ser humano está adorando homens.
Infelizmente, isso aconteceu até no tempo de Moisés. Moisés foi lá bater um lero com Deus. Quando voltou com os 10 mandamentos, o povo já estava fazendo festa, embriagando e adorando um bezerro de ouro que fizeram, sabe? Então, é assim umas coisas que é sem explicação humana, mas com explicação. Porque o cérebro humano, eu não sei o que acontece, mas acontece essas bizarrices, se assim a gente pode dizer. E eu fiquei um pouco triste, um pouco chateado, porque é meio que comum a gente ficar um pouco, né, entristecido com essa situação. Mas, em todo caso, eu tenho que entender que cada um tem a sua limitância, né? O que eu posso dizer para as pessoas? Prestem atenção. As revelações não significa que eu apoio um lado ou apoio o outro. As pessoas têm que entender que ações humanas, ações de ministros de um governo, ações, se você ama um governo, isso é um problema seu, não é meu. Eu amo a Deus. O resto eu analiso e tento cruzar informações e verifico o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que não é certo. E aí, dentro desse o que é certo e o que não é certo, a gente vai fazendo análise dentro do racional e não do emocional. Nós nunca podemos pegar e fazer classificações pelo emocional. Como assim, professor? Mas, eu gosto, eu amo uma pessoa, eu gosto, eu amo um ser, eu gosto, eu amo tal. São coisas diferentes, eu sei disso, mas só que veja bem. Teve lá uma situação nessa semana onde a ministra da Agricultura pega e fala, não, porque se tivesse mais gado, mataria menos. Aí eu peguei e escrevi isso na minha rede social. Não, as pessoas chegam me afrontando e falando como se eu fosse o cara mais burro do planeta. Meu filho, olha-se no espelho. Mas a versão que ela falou foi porque se o gado tá lá, pisoteia aquilo lá e aí não fica aquela camada de mato lá e aí não pega fogo por baixo da terra. Meu filho, e eu com isso? Primeira situação, ali era pra ter grama? Sim ou não? O que é mais importante, árvore ou grama? Você tá falando, mas a proteína também é importante, porque se a gente não tiver proteína, porque a gente não sei o que, isso é um problema teu, você acha que é isso? Tanto é que a forma de criar gado em outros países, qualquer outro país europeu, não é do jeito que é criado aqui no Brasil. Aqui no Brasil pega terras e terras e terras e terras e gigantesca terra e solta o gado. Por quê? Porque não quer ter custo com a alimentação do gado. Já países mais desenvolvidos pegam e plantam fenos e outros tipos, criam os bichinhos em lugares não tão gigantescos. Os bichinhos lá não anda. O bichinho lá brinca, só que ele não faz uma coisa assim de sair, ficar migrando para um lado e para o outro, andando para lugares longínquos e tudo mais. Então são desculpas que eu vou recebendo, escutando, eu falo assim, mas eu quero saber a lógica, qual que é a lógica? Aí a pessoa cria uma parábola, uma firula, uma coisa assim horrorosa. Eu tava vendo como é que chama? Um seriado, não é seriado, chegou até um documentário na Netflix sobre a questão das redes sociais, que ela está polarizando os seres humanos. E tá mesmo. Por quê? Porque os seres humanos são totalmente influenciáveis por redes sociais. E eu, com o meu trabalho de quebra de laço hipnótico, vira e mexe acontece. Quando eu vou tentar dar uma quebra do laço hipnótico, o que acontece? Pedrada no Ricardo. Meu filho, pedrada em mim, mas você não tem pecado? Que atire a primeira pedra que não tiver pecado. Ou você tem pecado e você não está querendo enxergar os seus pecados? Eu acho que é mais por aí que está acontecendo. Então eu vou deixar muito bem claro uma situação para vocês. Vejam bem. Não fiquem seguindo cegamente. Professor, mas você não gosta do governo? Eu gosto. Algumas coisas. Outras não. Mas como assim? Como assim nós temos que gostar? Porque se nós não gostarmos vai entrar o comunismo para você. Qual que é o problema de entrar o comunismo? Não, porque se entrar o comunismo nós todos estamos ferrados que não sei o que. Ah, então quer dizer que Deus não tem poder. Quer dizer que a força de Deus não vale nada. Quer dizer que Deus não controla o planeta.
Será que isso não é uma das características do anticristo, da vida do anticristo, para poder vir Jesus? Qual que é o problema seus? Vocês são cristãos ou não são? Vocês aceitam Deus ou não? Qual que é o problema? É isso que eu não consigo entender. Vocês dizem que aceitam Deus, mas não aceita. Vocês dizem que são cristãos, mas vocês não são. Porque eu nunca vi, como que pode você falar que é cristão e tem medo da volta de Jesus? Ah, você quer que Jesus volte, mas sem os problemas que estava descrito para ele poder vir. Ah, então você quer que Deus dê um jeitinho brasileiro, é isso que você quer? É isso que é o negócio está querendo? Vocês me desculpam, mas a forma de eu ver é totalmente diferente das suas. Eu fiz uma análise espiritual do presidente da República do Brasil. Eu falei que eu vi que o anjo não está mais com ele. As pessoas espertas, inteligentes, vão pegar e falar assim, cara, o professor é difícil errar. Se ele falou que o anjo saiu, eu vou tentar saber se alguém mais vê espíritos, que é clarividente, para ver se está vendo algumas coisas espirituais como tal. Eu não falo as coisas mastigadas, eu vou soltando no ar. Agora, quando acontecer, não chora. Quando a coisa explodir, não chora. Eu tô falando que ele não vai ficar no governo se o ministro da economia dele ficar, faz tempo. E ele ficou com o ministro? Ficou. Então, ele não vai ficar. Eu falei isso lá atrás. Eu dei essa dica. Agora, se você não quer acreditar, porque o seu amor platônico, se você colocou toda a sua fé, se você colocou toda a sua esperança em um ser humano que está dentro de um partido político, isso é um problema teu. Toda a minha fé, toda a minha esperança eu não coloco num ser humano. Eu coloco em Deus e não no ser humano. Eu fico observando os movimentos espirituais, porque graças a Deus eu ainda consigo enxergar os movimentos espirituais. Então, o conselho que eu dou, ou você está disposto a ter sua evolução espiritual, ou você fica no planeta Terra amarrado no laço hipnótico. O problema é teu se você gosta e ama a roda de samsara. Fica aí na roda kármica. Quando acontecer algumas coisas, alguns movimentos meio doidos, aí você pega e esperneia. Vocês acham que a moeda única vai sair como? Isso aí é algo do governo, isso aí é bíblico, do anticristo, moeda única. A moeda única vai ser o quê? Dólar? O dólar já era, ninguém quer. E a moeda única vai ser qual? Qual que é a moeda única do planeta no futuro? Não é mais dólar. Tirando a moeda de referência dólar, o país americano quebra. O país é quebrando, tirando a hegemonia dele, e aí? Foi falado que Israel ia ter um monte de parceiro quando chegasse o anticristo, por Armagedon? Ou falou que ele ia ficar sozinho? Engraçado, né? Se eu não me engano, falou que ele ia ficar sozinho. E ele mesmo sozinho ia conseguir enfrentar tudo e todos e conseguir botar a boca no trombone, arrebentar a boca do balão. Olha só como é que é engraçado. Tá na Bíblia. E você fala que segue a Bíblia, mas é mentira, você não segue. Então eu cruzo informações dentro de coisas que eu acredito. Uma delas é em Deus. Agora, se você não quer cruzar porque isso foge totalmente da sua crença material, humana, o problema é teu, não é meu. Eu fico muito triste com isso, porque eu quero e preciso que os meus irmãos tenham o lado racional aflorado. O lado racional tem que estar latente. Quando eu falo uma coisa, não é porque eu estou seguindo para um partido X ou Y, mas para que vocês tenham mais uma peça no tabuleiro e vocês possam falar assim, essa daqui, não, por causa disso, disso e disso. Mas, se acontecer isso, vai acontecer isso, faça simulação na sua mente. Veja o que impacta, o que não impacta. Veja o que acontece ou deixa de acontecer. As coisas estão caminhando, as coisas estão fluindo.
E muito rápido, por sinal. Coreia do Norte mostrou o maior míssil do planeta. À toa. Você acha que aquele gajo deixa o povo dele passar fome para construir um míssil só por construir? Para enfeite? Vocês têm certeza disso? O que vocês estão pensando? Não é. Então é tipo assim, para resolver o problema do planeta, de um país, não, aquela pessoa escolhida é o cara. Mas para resolver o problema do planeta, não, é Deus. Não, do Coreia, Deus sabe o que faz. Nesse caso Deus sabe o que faz. Aqui não, aqui tem que ser o humano. Vocês por acaso sabem qual que era a missão principal do presidente da República aqui? E por que os anjos se afastaram? Qual que era? Se afastou é porque tinha uma missão e ele não cumpriu a missão. E qual que era a missão principal? Qual que era? Era coligar com os porcos? Era fazer acordo com os demônios? Essa era a missão? Eu acho que não. Pela lógica, Deus não costuma ficar fazendo acordinhos com demônios. Mas se não fosse assim, não ia conseguir governar. Então você está me falando que, em vez de eu enfrentar o mal, eu tenho que negociar com o mal? Quer dizer, então, que aquela coisa de que Deus está comigo e eu posso enfrentar países e países como o rei Davi enfrentou, só serve para o rei Davi. Para o daqui, não. Um homem sozinho, seguindo as regras de Deus, as coisas que Deus ortogou, ele não vai conseguir. Então é isso. Então o interesse principal, a missão é reeleger e não fazer o que Deus mandou. É isso? Reflita. Mas professor, mas não tem ninguém melhor do que ele. Será que não? Ele surgiu da onde? Do nada. Então quer dizer que no planeta não tem mais ninguém que presta, que não pode surgir mais ninguém do nada. Quer dizer que Deus é limitante, Deus é manco. Deus não tem capacidade de fazer surgir mais nenhum do nada. Sabe, são essas coisas que me deixam assim, pensativos, com tamanho grau de responsabilidade com Deus dos humanos. Eu vou pedir um enorme favor, se você é um adorador de seres humanos. Pare de falar que você é cristão, pare de falar que você gosta de Deus. Porque isso não é nada de filho de Deus. Filhos de Deus enfrentam o mal. Filhos de Deus não negociam com o mal. Filhos de Deus seguem um caminho do meio. E filhos de Deus não seguem os extremos. Filhos de Deus não brigam com os outros. Filhos de Deus escutam uns aos outros e aprendem como um pensa e o outro pensa. Ou Deus fez todo mundo igualzinho porque todo mundo tinha que ser igual? Não. A criação de Deus é de propósito, porque tem um porquê de criar cada um de uma forma, cada um de um jeito, cada um de uma maneira. As diferenças fazem crescer. Por isso que eu passo prismas diferentes, para que você tenha escolhas, saiba quais são os tipos de caminhos que pode ter. Não queira brigar com Deus, não queira ir anti-fluxo de Deus. Veja qual é o fluxo, mas não fique no fluxo, fique acima do fluxo. Veja os movimentos, aprenda com Deus e não queira ser o próprio Deus. Essa é a dica que eu posso dar e poderia dar. Desculpa, no Dia das Crianças fazer tal coisa, mas eu acho que o maior aprendizado que eu posso dar e posso fazer para os meus irmãos, que ainda são crianças espiritualmente falando,
é de tentar ensinar. É o melhor presente que tem, porque esse é o presente que Deus nos dá. Eu não sou o dono da verdade absoluta e nem serei. Eu também estou em plena evolução. Mas eu tenho um diferencial. Eu vejo o espiritual. E não só vejo como espiritual, mas eu provo que o espiritual que está comigo é de grande envergadura, porque eu não costumo errar. Pare de amar homens, pare de amar ideologias. Criaram, inclusive, um partido em cima de um ser humano. O que você é? Antigamente falava assim, não, eu sou conservador. O que você é? Ah, eu sou comunista. O que você é? Agora eu sou bolsonarista. Engraçado, né? Por que não se criou, então, eu sou cristão? Partido cristão, não, sou do Cristo, eu sigo o Cristo. Não, sigo o Cristo, apesar que eu tenho partido cristão, mas eles não seguem Cristo nada. Eu não sei se vocês estão entendendo as parábolas, as coisas. Cuidado com os bezerros, gente, cuidado, hein? Depois lá na frente vai chorar as mínguas. É porque... Se for implantar o comunismo, você se rebela. Simples assim. Escolha melhor dos representantes. Simples assim. Mas que teve mudança espiritual, teve. Gente, vamos parar de jogar pedra uns nos outros, vai? Pelo amor de Deus, não? Os irmãos que largaram, abandonaram meu canal, o problema é deles, azar o deles. Meus pêsames. E saiu um monte de membro, inclusive, viu? Gente que ajudava. Gente que eu orei, pediu ajuda para minha oração. Gente que pediu ajuda, eu fiz oração e conseguiu cura. O cara me abandonou por causa de amor de política. Engraçado, né? Isso aí tudo vai ser contabilizado lá em cima. Eu só observo. Jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.